parte do tempo, a maioria dos bipolares vão estar deprimidos nessa fase de desativação. Só que aí eles vão receber o diagnóstico de depressão, só que não é de bipolaridade. E aí, quando alguém tem depressão, o médico vai dar para eles antidepressivo, uma classe de remédio. O problema é que se esse cara aqui, que recebeu o diagnóstico de depressão e recebeu antidepressivo, for bipolar, ele piora muito. Ele piora demais. Então, o remédio que deveria ajudar ele vai prejudicar ele completamente. Eu queria conversar um pouco sobre a questão da bipolaridade aí, por que tu se interessou nessa área, por que hoje tu é considerado tipo um especialista e tu é uma referência nessa... Cara, bipolaridade talvez seja uma das coisas mais interessantes, né, que a gente tem de saúde mental, né? O que é o transtorno bipolar, na verdade, né? As pessoas têm pouca consciência sobre o que é isso, na verdade, né? Não é ficar feliz e ficar triste, primeira coisa, né? Vamos começar pelo que não é. A maioria das pessoas, quando pensa em bipolar, pensa, o cara tá feliz e o cara tá triste. Mas não é isso. É uma fase onde que a pessoa tem uma ativação cerebral e uma fase que ela tem uma desativação cerebral. Essa fase que ela desativa o cérebro, a gente chama de depressão. Então, as pessoas estão deprimidas. E aqui é importante dizer, cara, que depressão não é frescura, não é o cara, tá fazendo corpo mole, tá com frescura, isso é coisa da sua cabeça, vai pra igreja. Não é isso. Apesar da igreja pode ajudar dependendo da espiritualidade de cada um. Mas não é o caso de ser falta de Deus, por exemplo. O que é depressão? Seu cérebro desliga. Então ele está desativando, ele está desligando. E olha que interessante isso. Você pensa como se tivesse vários cômodos no seu cérebro, todos com as luzes acesas. E agora você vai desligar um por um, que você vai entender perfeitamente o que é depressão. Eu desligo o cômodo do apetite. Então a pessoa fica sem apetite, não está querendo comer mais, né? Apesar de algumas pessoas poderem ter aumento de apetite, principalmente na depressão bipolar. Eu desligo ali o cômodo da libido, do desejo sexual. Então a pessoa não tem mais desejo sexual, perdeu a graça. E eu desligo o sono, eu vou ter problemas com sono. Ou vou dormir demais ou vou dormir de menos. Tá vendo que essas três coisas são básicas de qualquer ser humano, de qualquer animal. É sono, sexo e comida, né? Tudo isso está afetado na depressão. Então daí você já vê que não é algo psicológico, emocional. Depressão pode acontecer mesmo sem ter gatilho nenhum. Não está acontecendo nada. Espontaneamente a pessoa teve uma depressão. Por quê? Foi uma alteração neurobiológica no cérebro. Então, além desses cômodos, eu vou ir desligando outros cômodos da energia. Pensa o que é? A pessoa não tem energia. Então ela está sentada aqui, aí ela quer ir buscar uma água. Não consegue, porque sente o corpo pesado, sente que é um esforço muito grande conseguir levantar da cadeira. Tudo que antes era fácil começa a ficar muito difícil de ser feito. E aí eu desligo ali o cômodo do prazer. O que é o prazer? É o que a gente terminou de falar, anedonia. Eu não consigo sentir prazer com as coisas. As coisas perdem a graça, perdem a cor. E olha que até agora eu não falei tristeza. Por quê? Porque tem muita depressão que não tem tristeza. As pessoas imaginam que depressão é isso, é alguém chorando no quarto escuro. Não é verdade. Você pode estar deprimido e não ter tristeza. Então, Pode não fazer nada. Exatamente. É uma vontade de não fazer nada, é perder graça em tudo. Que antes tinha graça, agora não tem graça mais. E muita gente ou não recebe o diagnóstico ou não se percebe com depressão por conta disso. Por quê? Porque ele olha e fala, não estou deprimido, eu não estou triste. Isso é comum de acontecer. A pessoa está extremamente deprimida, né? Outra questão é irritabilidade, que é muito comum na bipolaridade. Então eu fico deprimido, mas eu fico irritado ao mesmo tempo. Eu fico intolerante, impaciente com as coisas. É aquela irritabilidade de ficar buscando briga o tempo todo com as pessoas, de criar atrito o tempo todo, né? Tem que tomar cuidado. Às vezes o cara que levanta no trânsito, vai brigar e xingar com o outro, pode estar super deprimido. Isso acontece demais com homem. Homens, quando deprimem, em geral, vão deprimir com um certo grau de irritabilidade. Não vai ser tanto assim para baixo. Então, essa é a fase desativada, resumida, que é a depressão da bipolaridade. E aqui a gente tem um problema, que olha o dilema que a gente tem. A maior parte do tempo, a maioria dos bipolares vão estar deprimidos nessa fase de desativação. Só que aí, eles vão receber o diagnóstico de depressão, só que não é de bipolaridade. E aí, quando alguém tem depressão, o médico vai dar para eles antidepressivo, uma classe de remédio. O problema é que se esse cara aqui, que recebeu o diagnóstico de depressão e recebeu antidepressivo, for bipolar, ele piora muito, ele piora demais. Então, o remédio que deveria ajudar ele vai prejudicar ele completamente. Ele vai ficar mais irritado, vai ter mais ideias de suicídio, vai ficar muito mais impulsivo, ou seja, ele vai mudar para pior a situação.
Então fica muito importante eu saber se essa depressão aqui é de um cara que não é bipolar, aí eu dou antidepressivo, legal, ele melhora. Ou se essa depressão aqui, na verdade, é de um cara que é bipolar, aí eu não dou antidepressivo, eu vou dar outra coisa que chama estabilizador de humor. E como que eu vou dizer se esse cara é bipolar ou não? Como que eu vou fazer? Essa é a questão. Eu vou olhar se na vida dele ele já teve uma fase de ativação do cérebro, que eu chamo de foguinho ou fogão, né? Que é hipomania ou mania, né? Foguinho ou fogão. É uma fase de ativação do cérebro. O que é que eu tenho que procurar? Como que eu sei se eu já tive um fogão ou foguinho? Aí é o contrário. Aí o cara vai ficar como? Primeira coisa, parece um universitário na época de festa. Ele tem uma redução da necessidade do sono. O que é isso? Eu durmo menos de 5 horas e eu continuo acelerado. Então o cara está dormindo menos, 4 horas, 2 horas, tem gente que vai virar à noite, só que ele não fica cansado no outro dia. Ele continua acelerado, ele continua normal, como se tivesse nada acontecendo. Outra coisa que acontece é que ele fala mais rápido, a fala está mais acelerada. O pensamento está acelerado. Ele pode ter uma coisa que chama fuga de ideias, que é o quê? Eu começo a falar uma coisa, mudo para outra, não termino raciocínio nenhum, vou falando, mudando de assuntos. Tem uma fuga de ideias, de tão acelerado que o meu pensamento tá. E aí eu tô quietinho? Não, eu tô mexendo. Já tive pacientes que correram maratona, sem dormir. Virou a noite sem dormir, no outro dia correu maratona, saiu para festar, à noite na boate. Por quê? Porque eu tô com energia mental lá em cima. Energia mental e física, tudo para cima. E a libido agora? Aumentada. O cara começa a atrair a namorada, atrair a esposa, e Tinder, e um monte aí de aplicativo. Por quê? Porque agora a libido, o desejo sexual dele tá lá em cima. Não acontece com todo mundo. 50% das pessoas bipolares têm esse aumento de energia, não é todo mundo. O dinheiro é um desastre. Por quê? Porque agora eu tenho um gasto muito grande de dinheiro. Então é uma fase que o cara gasta muito dinheiro, muito dinheiro. Já vi pacientes que perderam fazenda inteira nessa, né? O cara aluga avião, vai para lá, acaba com o patrimônio da família e dele mesmo, né? Porque não é dele, não é da personalidade, mas vai convencer, né? Alguém que tá vendo a pessoa desse jeito, indo pra balada, sem dormir, acelerado, pegando um monte de mulher, gastando um monte de dinheiro, vai convencer que aquilo é uma doença e não uma personalidade. Difícil. Por isso que a gente precisa espalhar mais informações sobre a bipolaridade, né? E quais são as soluções aí? Só com o uso de medicamentos ou tem um tratamento psicológico ali que pode ser efetivo na bipolaridade para a pessoa conseguir ter uma vida normal, assim? Isso é importante, né? Da gente saber o quê? Que na bipolaridade você tem a possibilidade de estabilizar e levar uma vida normal, né? Tem como a pessoa estabilizar. Mas eu vou precisar de várias coisas para isso acontecer. Primeiro, eu vou precisar do medicamento. Isso é muito importante. A pessoa com bipolaridade precisa do remédio. Precisa utilizar, mas... Todos obrigatoriamente. Porém, é o remédio correto, porque você viu que o antidepressivo sozinho, isolado, você não pode usar, porque a pessoa vai piorar. Então eu uso o quê? Uma classe chama estabilizador de humor, outra classe chama antipsicóticos. Eu vou usando outras classes de medicamentos e posso até usar o antidepressivo desde que eu tenha o estabilizador de humor junto. Então, a base do remédio vai ser muito importante. Muito importante. A pessoa vai precisar desse remédio. E aí... 30% das pessoas vão estabilizar só com um remédio. Um estabilizador de humor é suficiente. 1/3, né? Já os outros 2/3, 70%, eu vou precisar de uma combinação de 2 ou 3 medicamentos para que ela estabilize. Agora aqui vem a grande lenda, né? Achar que o remédio sozinho vai dar conta de alguma coisa. Isso está errado. Ou a outra grande lenda que é achar que não precisa de remédio, que só as outras coisas melhoram. Nenhum dos extremos funciona. Eu preciso do medicamento, é verdade, mas eu preciso das outras questões juntos para melhorar na bipolaridade.